Esse é um momento especial para todo cristão, porque hoje é a celebração da Páscoa. A gente está aqui no mês de abril de 2020, uma Páscoa diferente. Esse ano o mundo passa por uma grande pandemia, existe uma morte pairando sobre todo o globo, não é uma coisa localizada. Então eu queria trazer para hoje, nesse domingo de Páscoa, eu queria trazer uma reflexão da Bíblia que pode me beneficiar nesse momento. Tem uma passagem da Bíblia muito interessante e ela é muito importante, porque olha só, ela aconteceu no dia em que Jesus ressuscitou. Páscoa, celebração da ressurreição de Cristo. Então, naquele exato dia em que Jesus ressuscitou, todas as primeiras coisas que existem na Bíblia, é muito importante a gente ver porque ali existem lições. Pois bem, naquele dia em que Jesus ressuscita, as primeiras pessoas com quem Jesus se detém e conversa são dois discípulos que estavam indo de Jerusalém para a cidade onde eles moravam, que era Emaús. O que aconteceu ali, vou fazer uma narrativa breve, isso está lá em Lucas capítulo 24, mas Jesus aparece, existem dois discípulos vindo de Jerusalém em direção a Emaús, e Jesus aparece como se fosse um caminhante, um viajante. Ele não se dá a conhecer que era Jesus, eles não percebem que aquela pessoa era o Jesus, o mestre a quem eles serviam, e Jesus entra nessa conversa, como que acompanhando-os, e começa a perguntar a eles: escuta, o que vocês estão conversando? E a Bíblia diz que eles estavam tristes, eles faziam perguntas um ao outro, e eles estavam aborrecidos porque eles revelaram para Jesus que a tristeza deles era porque o seu mestre havia morrido já fazia 3 dias, e que eles esperavam que Jesus, o seu mestre, ia trazer libertação de Israel do cativeiro romano ou do império romano, daquele período de opressão que eles passavam, mas as suas esperanças se frustraram porque Jesus morreu. Então Jesus, a partir daquele momento, começa essa jornada, acompanha-os nessa jornada, e ele traz, através das Escrituras, desde Moisés, passando por todos os profetas, o que dele, Jesus, estava escrito nas Escrituras. Então Jesus fala a respeito dele, mas nas Escrituras, para aqueles dois discípulos. Olha que coisa interessante, a Bíblia fala que são dois discípulos. Não fala se eram homens, mas é muito provável, e há uma linha séria nesse sentido, de que fosse um casal. Por quê? Porque mais para frente no texto, a Bíblia revela o nome de um deles, que era Cleófas. E era costume naquela época de dar nome das famílias ou de quem as representava ao nome do pai ou do marido. Vê a genealogia da Bíblia, ele só tem nome de pai ali, pai gerou, pai gerou. Então era muito provável que aqueles dois discípulos eram um casal, o senhor e a senhora Cleófas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque aquele momento foi um momento muito importante para a sua vida hoje. Aquele momento foi o momento da ressurreição. Era o momento onde a obra de redenção ela foi consumada. Vamos voltar para trás? No momento da criação, Deus cria todas as coisas e Deus coloca naquele jardim um casal. E Deus se relaciona com aquele casal todos os dias, na viração do dia, como diz a Bíblia, Deus se apresentava para conversar com aquele casal. E agora, esse momento da ressurreição não era mais o momento da criação. A criação se perdeu lá atrás, mas a ressurreição de Jesus, aquele momento, era o momento da redenção. Tem tudo a ver com você hoje e comigo. Hoje nós estamos no momento de redenção, não de criação. E como no momento da criação, Deus aparece e se relaciona com um casal. No momento da redenção, Jesus agora ele volta, ele ressuscita dentre os mortos e aparece muito provavelmente a um casal. Quer ver outra analogia muito interessante? Quando Deus fez a criação, ele criou um jardim, o jardim do Éden. E colocou um gerente, colocou um gestor, um administrador para aquele jardim, que era o seu Adão. Adão, por assim dizer, era o jardineiro daquele jardim. Pois bem, quando Jesus ressuscita, aparece a Maria Madalena não identifica que aquele homem que está ali era Jesus, e ela pensa que ele era um jardineiro. De fato, Jesus agora é o grande jardineiro da redenção. Muito bem, Jesus aparece a esse casal provavelmente, mas vamos chamar de discípulos. Jesus aparece a esses discípulos que estavam indo para a sua cidade chamada Emaús. Quer ver mais uma curiosidade? Sabe o que significa Emaús? Banhos quentes. Aquela cidade era caracterizada por águas termais e as pessoas iam ali num apelo de que tinham poderes medicinais naquelas águas, então eles iam para lá para tomar banhos quentes. Como é bom um banho quente?
Pois bem, o que esses dois discípulos estavam recebendo ao voltarem para suas cidades era um banho quente. Estavam exaustos, frustrados, desiludidos, decepcionados, mas Jesus dá um banho morno neles. E eles agora eles relaxam nesse banho que Jesus dá a eles. Muito bem, Jesus começa a mostrar a respeito dele o que estava nas Escrituras. E foram caminhando. E Jesus explicando. Quando chega em Emaús, aqueles dois iam para sua casa e Jesus fez menção de quem ia mais adiante, falando, não, fica com a gente. Passa com a gente aqui essa noite. E Jesus entrou na casa deles. Jesus entra na casa deles e naquele momento eles têm o momento da refeição, do partir do pão. E no momento que Jesus parte o pão e dá a eles, os olhos deles são abertos. E eles entendem que aquele viajante não era um simples peregrino, mas era o seu mestre ressurreto. E diz a Bíblia que Jesus some da presença deles. E aí eles começam a conversar. E eles dizem uma coisa muito interessante que eu queria ler para você, que está no livro de Lucas, capítulo 24, no verso 32. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eles disseram assim, escuta fulano, escuta marido, escuta esposa, se fosse um casal, não estava ardendo o seu coração quando ele mostrava nas Escrituras a respeito dele? Olha só. Isso pode acontecer comigo hoje, com você também. Hoje eu não tenho Jesus face a face. Mas eles, mesmo estando com Jesus face a face, eles não entenderam que aquele era Jesus. E o que estava acontecendo naquele caminho é que o coração deles começou a arder. Por quê? Porque eles viram Jesus? Não, porque eles ouviram a respeito de Jesus nas Escrituras. Tem um texto da Bíblia que diz assim, Romanos capítulo 10, verso 17, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Está lá no final em grego, Christos. A fé vem pelo ouvir o quê? Pela palavra de Cristo. E sabe o que Cristo estava fazendo? Estava enchendo, abastecendo, desenvolvendo fé naqueles corações, porque ele relatou desde Moisés, passando pelos profetas a respeito dele. E quando eles ouviram a respeito de Cristo nas Escrituras, aquilo produziu fé, ardeu o coração. Pois bem, hoje nós estamos no momento de ressurreição, celebrando a ressurreição de Jesus. O momento que definiu a nossa era, a era atual, não é de criação, mas de redenção. Onde o Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido, eu e você. Pois bem, o que benefício eu posso ter para a minha vida hoje com relação à ressurreição de Jesus que ocorreu há 2000 anos atrás? Eu vou lembrar para você algumas coisas interessantes. Hoje nós celebramos Páscoa, que foi derivada da Páscoa dos judeus. Então Jesus, numa celebração de Páscoa dos judeus, que remetia ao livramento do povo lá do Egito, para a terra prometida, a passagem, ele instituiu a ceia do Senhor, que é para todo aquele que crê, não só os judeus, mas para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, tem a ver agora com a redenção, tem a ver agora com um novo começo. Redenção é um novo começo. Portanto, esse é um momento de novo começo, é um momento de renovação, é um momento de ressurreição. Pois bem, celebravam a Páscoa. Como é que eu posso tirar proveito hoje na Páscoa para mim? Eu vou te dizer uma coisa, já falei isso anteriormente, mas quando os judeus celebravam a primeira Páscoa, teve uma ordenança de colocar sangue nos umbrais e na vega da porta. Então eles colocaram sangue ali de um cordeiro. E naquela noite em que a morte passou sobre o Egito simbolizava o mundo. Hoje é um momento em que a morte passa por todo o globo. A morte está passando, mas a morte não passou na casa daqueles que tinham sangue na porta. Deus fala através de Moisés, olha, mate um cordeiro. Só que vocês vão pegar esse cordeiro e vão pegar a carne assada diretamente no fogo e vocês vão comer essa carne. Naquela noite, o sangue salvou eles da morte. Naquela noite, a carne do cordeiro assado diretamente no fogo não só deu forças para que no dia seguinte eles começassem uma jornada rumo à terra prometida, como a Bíblia diz lá no Salmo 105, verso 37, que não havia naquele dia em que eles saíram do Egito um só debilitado. Sabe que são quase 3 milhões de pessoas, entre idosos, crianças, adultos, mulheres, homens, nenhum enfermo. Porque quando eles comeram a carne do cordeiro, aquilo trouxe força e saúde para eles. Sangue, salvação. A carne do cordeiro, assado diretamente no fogo, força e saúde. Portanto, hoje celebramos a Páscoa. E como aqueles discípulos de Emaús, eles foram ouvindo a respeito de Jesus nas Escrituras. Hoje eu estou trazendo à nossa memória que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, diz a Bíblia. Jesus é o Cordeiro de Deus que teve a sua carne assada diretamente no sangue. O juízo de Deus caiu sobre ele. Ele disse assim, eu sou o pão do céu que desce do céu para dar vida ao homem. Então hoje, celebrando a Páscoa, o que isso me serve?
Lembre-se do seguinte: se você é de Jesus, o sangue do Cordeiro está no batente da sua porta. A sua casa está guardada, a morte não entra. Jesus, ele fez um sacrifício perfeito. E no sacrifício de Jesus, você é guardado. Olha só quantas comparações. A Bíblia diz assim: como todos morrem em Adão, porque Adão pecou e trouxe o pecado para a humanidade. Assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Jesus é o segundo Adão. 1 Coríntios fala isso. Um outro texto da Bíblia que diz assim: como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Esse um homem é Adão. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Jesus Cristo. Então quando você entende que Jesus pode ser a sua justiça e você recebe, não precisa fazer nada. Deus não te aceita mediante o seu comportamento, as suas justiças, as suas boas obras. Deus, ele te aceita mediante Jesus Cristo. Ele é a tua justiça. Então hoje, Páscoa, você pode ter o sangue de Jesus como grande elemento que te faz aceito perante Deus. Você não precisa fazer nada, é só receber aquilo que já foi feito. Páscoa, aquele povo quando passou do Egito para a terra prometida, eles foram salvos pelo sangue. Hoje eu sou salvo, a minha família, ela é salva da morte que paira sobre o globo, pelo sangue do Cordeiro, nos umbrais e na verga da minha porta e da sua também. Só que eles comeram a carne daquele cordeiro assada diretamente no fogo. Aquilo trouxe força e saúde. O que é Páscoa para mim hoje? No momento onde tanta enfermidade paira sobre a terra, onde tantas mortes assolam, vírus, bactérias, enfermidades diversas. Hoje, quando eu celebro a Páscoa e eu tomo o corpo de Cristo como o meu pão, eu tenho saúde e eu tenho força. Então hoje, meu amigo, o que eu quero deixar para você, nessa breve mensagem de Páscoa, é que aqueles dois, aquele casal, provavelmente, que estava indo para a sua cidade, eles receberam a visitação de Jesus e não perceberam que era Jesus. Mas o que foi abastecendo o coração deles foi o que Jesus falava a respeito dele próprio nas Escrituras. Então eu estou te evocando, te lembrando que Jesus é a nossa Páscoa, que o sangue dele na tua porta, ele é a salvação da sua família, da sua casa. Eu estou dizendo que ao você apropriar-se do Cordeiro de Deus através da ceia do Senhor, comendo pão, algo que você pode fazer na sua casa hoje, comendo um pão e lembrando daquilo que Jesus fez para você, aquilo é para você força para caminhar e aquilo é saúde. Mas sabe o que aconteceu naquela noite em que Jesus entrou na casa deles, serviu o pão e os deixou? Olha só, eles ficaram tão felizes, eles ficaram tão empolgados, tão entusiasmados, que aquela casa era pequena para conter a alegria dos dois. Sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz. Eles voltaram para Jerusalém. Mas o que tem isso? O que tem isso é que a distância de Jerusalém até Emaús são 11 quilômetros, a pé, caminhada. Já foi difícil ir, mas Jesus foi no meio do caminho, a caminhada ficou melhor. Só que depois que Jesus saiu da casa deles naquela noite, eles voltaram para Jerusalém. 11 mais 11, 22. Que força é essa? A força do pão que eles comeram, o próprio Senhor Jesus deu força a eles. E eles não moravam em Jerusalém, eles moravam em Emaús. Pode ser que até mesmo naquela mesma noite fizeram uma alegria, uma festa, agora eu vou voltar para casa, mais 11. Pode ser que naquela mesma noite eles rodaram a pé mais de 30 quilômetros. Onde está essa força? Essa força está no Filho de Deus, está no pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Hoje, celebração da Páscoa. Meu amigo, isso é renovo para a sua vida. Jesus ele falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei como essa mensagem te encontra nesse momento, mas em Jesus há poder de vida. Na carne do Cordeiro de Deus que foi julgado, existe força, existe saúde para você. Coloca o sangue de Jesus sobre a tua casa, ele vai te salvar. Se apropria da carne do Cordeiro assado no fogo, Jesus Cristo, o pão que desce do céu e dá vida ao mundo, e participa desse pão. Ele vai te dar força e ele vai te dar saúde. Preservação, é isso que a Bíblia diz em termos de salvação. Ele vai te livrar de todos os perigos e vai te salvar. Então nesse dia, lembra-se que há renovação para a sua vida. Aquilo que está morto, aquilo que está sepultado, ele tem capacidade de dar vida, e a proteção dele é sobre a tua vida. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu oro para que a tua palavra, que é poderosa, ela é espírito e vida,
ela agora penetre nos ouvidos e nos corações desses que me ouvem agora. Senhor, que essa lembrança de que o Senhor, o teu sangue derramado na cruz me trouxe salvação, e a tua carne que foi oferecida, que pelos teus flagelos, Senhor, nós fomos sarados, que eles entendam que a força e a saúde no corpo de Jesus, que essa Páscoa seja ímpar, seja muito especial, a despeito de qualquer tristeza ou ameaça que paira no nosso mundo aqui. Senhor, nós podemos ter a alegria, porque na nossa casa o sangue do Cordeiro me salva e salva a minha família, porque na nossa casa, comendo a carne do Cordeiro, nós temos força e nós temos saúde. Senhor, entra em todos os corações e mentes que estejam padecendo um luto, uma morte, não só de uma morte física de pessoas, mas coisas que foram sepultadas. Reaviva, Senhor, essa chama, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Tu és capaz, Senhor, de trazer o poder da ressurreição. Então que o poder da ressurreição de Jesus seja sobre vidas que me ouvem agora, e que o Senhor torne a dar vida àquilo que estava considerado morto. Visita, Senhor, cada lar e cada família individual. É a minha oração que eu faço no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I